Oi, pessoal. Olha, hoje eu vou falar para vocês um tema que me agrada muito. Essa história da educação física do Exército, comecei lá a ajudar a reorganizar a escola de educação física, tive contato com muita gente, com os problemas que a gente vê lá, né? Eu aprendi o seguinte: o Exército, as Forças Armadas do modo geral, eles têm um fenômeno chamado TAF-TFM. O TFM é um treinamento físico militar, que é um treinamento que você faz para adquirir determinado nível de condicionamento físico necessário para você exercer certas tarefas. Por exemplo, o TFM para um paraquedista não é a mesma coisa do TFM para um burocrata ou para um infante. O TFM para um fuzileiro naval não é a mesma coisa do TFM para um cara do corpo da esquadra lá que fica dentro do navio para lá e para cá. E tem o TAF. O que é o TAF? O TAF é o teste de aptidão física, que é um negócio que você usa de tempos em tempos para medir a qualidade do treinamento efetuado e para saber se o cidadão que está sendo avaliado está ou não dentro das condições mínimas. Quando nós estávamos visitando o Centro Olímpico Americano, que eu acho que foi uma das coisas que eu falei aqui, chamou a nossa atenção o fato de que os militares que estavam lá, nós fomos na Academia da Força Aérea lá, eles estavam treinando direto, homem, mulher, uma correria danada, todo mundo fazendo flexão, fazendo barra, correndo, etc. e tal. E isso era feito fora do expediente, isso não era uma coisa feita no expediente normal. E aí acontecia, fizemos algumas perguntas, né? Uma delas foi o seguinte: o que acontece se você não passa no teste de aptidão física? A resposta: se você não passar no teste de aptidão física, a sua carreira é congelada. Você não pode ser promovido, você não pode nada, tá? Se você repetir a segunda vez que você fez o teste e você continuar não passando, o que é que acontece? Você é demitido, tá? Você não pode ser um militar da ativa, combatente, se você não está em condições físicas adequadas para isso. Como os Estados Unidos são uma nação guerreira, né, que está envolvida em combate o tempo todo, muitas confusões, século XX teve guerra para tudo quanto é lado, acho que ainda hoje continua um pouco. Para eles é fundamental que o seu amigo militar lá deles tenha condições físicas adequadas. O que é que isso tem a ver com a gente? Aqui no Brasil, nós somos mais ou menos lenientes com isso, né? Porque o pessoal não liga tanto, embora tenha todo esse esquema do TFM, do TAF, desses processos todos controlados aí pela educação física do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, mas nós somos mais flexíveis, não exigimos tanto. Por que não exige? Porque as pessoas que estão fazendo atividade física, elas não gostam de se exercitar. Então, o pessoal às vezes usa recursos absurdos para poder passar pelo teste de aptidão física. Por exemplo, o camarada, para chegar ao nível mais elevado da carreira, para chegar a general, por exemplo, ele tem que estar em condições físicas corretas. Se ele não tiver, teoricamente, ele não pode ser promovido a esse posto. Acontece, porém, que existem algumas cabeças brilhantes, gente muito inteligente, tá? Que não passa no teste, mas é um camarada muito inteligente. E você não pode dispensar o raciocínio de uma pessoa com essa característica, tá? E aí começam a surgir as acomodações. Mas o que isso tem a ver com a gente? Estava eu examinando isso e fiquei imaginando o seguinte: por que é que nós não podemos transferir esse conhecimento para as escolas de primeiro e segundo grau? Por que que a educação física nas escolas de primeiro e segundo grau ainda é uma coisa improvisada, geralmente baseada em joguinhos, ninguém controla atividade física, ninguém controla condicionamento físico de criança nenhuma? Porque basta, isso aí, as crianças estão fazendo atividade física pelo esporte, pela diversão, mas elas conhecem muito pouco sobre a necessidade que existe delas estarem em boas condições. Além disso, de estar em boas condições, o conhecimento que essas crianças têm sobre fisiologia básica é quase nenhum, se é que existe algum, tá? Então ninguém sabe quais são os grandes sistemas que tem no corpo, ninguém sabe como é que os sistemas podem ser afetados por condições externas, nada disso. E aí surgiu a seguinte ideia: como é que eu faço para garantir que a tropa vai se exercitar corretamente? Eu vou fazer um aplicativo, esse aplicativo vai trazer toda a programação de treinamento daquele elemento que está ali dentro, vai estar no celular dele, tá? Você faz a avaliação inicial para saber em que nível que ele está de condicionamento e faz a programação para que ele passe a adquirir o nível que ele precisa ter, dependendo da condição dele. Bom, se isso acontecer dentro do Exército, por que eu não posso pegar esse mesmo modelo de comportamento e jogar nas escolas? Eu posso fazer isso.
Hoje em dia, tudo quanto é criança que a gente conhece, ou quase todas, tem o seu celular. Então, porque o celular não tem um joguinho para ficar brincando lá aquele joguinho de guerra, aquela coisa toda. Além do joguinho, bota uma outra coisa, cara. Bota um jogo para atividade física, por exemplo, para ensinar a fazer atividade física. Bom, é claro que tem muitos mais detalhes isso aí, que eu escrevi tudo isso e mandei isso lá para o pessoal do Exército, tá? Para quem eu mostrei, ficou muito entusiasmado, achou maravilhoso, espetáculo, aquela coisa toda, mas ninguém se mexeu, tá? Aí eu falei com um cidadão lá que era chefe de um desses departamentos de fisiologia lá do Exército. Tá? A resposta que ele me deu, quando eu mostrei isso para ele gostou muito, mas disse-me ele, usando a seguinte expressão: eu não posso mexer nisso porque isso está além da minha cadeira. Quer dizer, eu como coronel na época, eu não posso fazer nada em relação a isso. Tá? Não posso fazer nada. Aí eu falei, vem cá, se está além da tua cadeira, por que você então não faz isso na tua área de eficiência? Faz no teu batalhão, da tropa que está perto de você. Tá? Aí ele olhou para a minha cara e não entendeu muito e ficou por isso mesmo. Para vocês terem uma ideia, o nível de condicionamento, de conhecimento, de sensibilidade a esse problema, eu levei esse mesmo assunto para um determinado cidadão, cujo nome eu não vou citar aqui, mas é uma das grandes figuras que está, inclusive, hoje sendo bastante citado na mídia. Tá? E eu disse a ele o seguinte: ô meu general, tá, fulano e tal, como vai, tudo bem? Olha, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso. Resposta dele foi a seguinte: isso aí é uma bobagem, porque na realidade a educação física no Exército é a questão do camarada ter vergonha na cara. Se ele tiver vergonha na cara, ele faz. Quer dizer, não entendeu nada do que eu falei. Aí eu peguei, tá, tudo bem, fiquei quieto e fui embora. Não mexi mais no assunto, tá? Não toquei, não insisti com o Exército para fazer isso. Mas eu continuo achando que esse plano é um plano interessante, que mesmo que o Exército não se envolva nisso, ou não tenha interesse em aproveitar isso, que seria uma forma também do Exército ajudar na educação das crianças, de maneira formal, né? Porque qual é a mãe que não gostaria que o seu filho fosse orientado na atividade física por um especialista do Exército? Qualquer mãe ia gostar disso, tá? Mas eu acho que isso pode ser desenvolvido para uso nas escolas de primeiro e segundo grau, tranquilamente. Eu vou continuar a desenvolver isso e um belo dia, não sei quando, a gente vai ter condições de apresentar isso a algum escalão de decisório aí no governo, ou que não fosse no governo, que seja num grupo de escolas. Eu já andei fazendo palestras, por exemplo, sobre esse tipo de tema, no grupo de escolas americanas, por exemplo. Tá? São escolas muito caras, tá? Que primam para terem, dizem que são de elite, aquela coisa toda. Teve uma época que eu fiz umas palestras desse tipo lá na Escola Americana da Bahia, e eu peguei todos os professores e coloquei os professores para fazer teste de aptidão física, na quadra deles lá. Tá? Eles ficaram doidos. Tá? Até hoje eles lembram disso. De vez em quando eu encontro com um, poxa, naquele dia você fez isso. Ninguém tocou para frente. Agora, acontece que com a internet e com esses vídeos que nós estamos fazendo aqui, quem sabe se ao divulgar esse tipo de coisa, de preocupação, eu não vou atingir alguém que também esteja interessado nisso. Quem sabe? Não, vou ficando por aqui então, tá? Sem perder o ânimo e jamais deixando a bola cair. Até lá, hasta la vista.